Se você tem uma LLC nos Estados Unidos, eu vou te contar uma verdade aqui que provavelmente ninguém te contou quando você abriu a sua LLC. Talvez você tenha ouvido falar que Wyoming é anônimo, que New México é anônimo, que os Estados Unidos não compartilham informações, ou até uma dúvida que é muito clássica, que é a Receita Federal nunca vai descobrir que você tem uma LLC. Ok, mas qual o problema com isso? Parte disso é verdade, realmente, mas parte disso é mentira. Então vamos lá que tem alguns detalhes aqui que você precisa entender entre privacidade e anonimato. E a maioria das pessoas não sabe diferenciar uma coisa da outra. O resultado é que tem muitos empreendedores, muitos brasileiros que estão operando LLC, acreditando que estão protegidos, né? Quando na verdade estão criando um problema que só vai aparecer daqui a alguns anos. Então hoje eu vou te mostrar exatamente o que a Receita Federal do Brasil consegue saber, o que ela não consegue saber, como os bancos americanos te enxergam e qual é o erro que eu mais vejo empresários cometerem depois de abrirem uma LLC. Vamos começar quebrando um mito. Existe uma imagem que ficou na cabeça das pessoas durante muito tempo, que é a ideia de abrir uma empresa lá fora, abre uma conta bancária internacional, você move dinheiro por aí pelo mundo e que ninguém vai ficar sabendo. Isso praticamente não existe mais, tá? Isso praticamente morreu. O sistema financeiro atual funciona de uma forma completamente diferente. Hoje, os bancos querem saber quem você é, de onde vem o seu dinheiro, onde você mora, por exemplo, qual é a sua residência fiscal, quem controla a sua empresa, quem recebe lucro, por exemplo, quem toma as decisões. E quanto maior for a instituição financeira, mais rigorosa ela costuma ser. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o fato do seu nome não aparecer publicamente não significa que ninguém sabe quem você é. Significa apenas que o público não sabe quem você é. Ou seja, é um anonimato público. Ok, então essa confusão ela é muito comum de se ter, tá? Quando alguém pesquisa uma LLC no estado de Wyoming ou no estado de New México, que foi aberta como anônima, você vai ouvir a palavra privacidade. Imediatamente se traduz essa privacidade como anonimato. A gente fala isso no dia a dia, né? Normal, abrir uma LLC anônima, mas na verdade é uma LLC anônima publicamente, é uma LLC com essa privacidade e não com um anonimato de fato, um anonimato real. A privacidade significa que um curioso não encontra seu nome, por exemplo, nas buscas públicas no sistema do estado, por exemplo, no estado de Wyoming. Se alguém entra lá agora e pesquisa pelo nome da sua LLC, ela não consegue saber quem são os donos daquela LLC. Já o anonimato, ele significa que ninguém consegue ligar você à empresa. Ou seja, a privacidade, que é o que os estados com anonimato oferecem, ela é uma privacidade pública. Já o anonimato que eu estou falando aqui é quando ninguém consegue ligar você à empresa. Só que isso não existe quando a gente está falando de bancos sérios. Ou seja, se você monta uma estrutura com esse anonimato, você não vai conseguir abrir conta de banco. Basicamente é isso. E o anonimato que eu estou falando é ninguém ligar você à empresa, tá? Porque os bancos, eles passam por um compliance e se for um banco sério, quanto maior for o banco, mais compliance ele vai precisar, mais ele vai querer saber quem é você. Então, se você abre conta de banco numa Mercury, Relay, Pioneer, na Stripe, na Shopify Payments, todos eles vão querer saber exatamente quem está por trás dessa operação, quem é o dono dessa empresa. Eles precisam saber disso, porque a lei exige que eles saibam disso. Beleza, agora vamos imaginar aqui um cenário. Você abriu sua LLC, ok, tudo certo. Sua conta de banco está aberta, seu negócio já está faturando, dinheiro já está entrando, e aí você pensa, já que o dinheiro está na conta da LLC, eu posso utilizar normalmente, né? E aí começa a utilizar em restaurante, em mercado, em viagens, em compras pessoais,
pagamento de assinaturas, por exemplo, vai passando o cartão internacional ali, o cartão da LLC para tudo. E é nesse momento que muita gente começa a destruir essa própria estrutura que criou, essa própria estrutura fortalecida ali, buscando um anonimato, começa a ser destruído por conta do próprio comportamento. Porque nesse cenário, a LLC ela deixa de funcionar como uma empresa e ela passa a funcionar como se fosse uma conta pessoal ali disfarçada. E esse é exatamente o tipo de comportamento que gera problema no futuro. Nossa, então a Receita Federal do Brasil ela tá olhando a minha conta, ela sabe o que é um movimento? Na verdade, essa é uma pergunta que ela é errada. Porque a pergunta certa é: a sua história financeira faz sentido? Por que eu te pergunto isso? Porque a Receita Federal brasileira, moderna agora, com todos os avanços de inteligência artificial, não imagine você que é só você que está utilizando inteligência artificial no seu negócio. A Receita Federal também utiliza, tá? E ela não depende só de adivinhação, ela depende de cruzamento de dados. É com isso que ela pega. Ela vai comparar informações, ela vai comparar seu patrimônio, ela vai comparar suas movimentações, ela vai comparar as declarações, os ganhos, as transferências, as participações societárias e ela vai procurar inconsistência. Então, você entendeu a diferença? O problema não é uma movimentação específica. O problema é quando você destrói esse quebra-cabeça, quando esse quebra-cabeça não fecha, entendeu? Aí a Receita Federal começa a ver problema nessa estrutura. Quando o padrão ele não faz sentido, quando a sua declaração conta uma história, por exemplo, e o seu padrão financeiro conta outra história totalmente diferente, é aí que está o problema. É aí que a Receita Federal te pega. Mas o risco aqui não está em abrir uma LLC, não é disso que eu estou falando, tá? Não quero te colocar medo, não é disso que a gente está falando aqui. O risco, e quem eu quero botar medo, é quem abre uma LLC do jeito errado. Quem faz e monta essa estrutura de um jeito errado, sem entender todas as responsabilidades que vêm junto com essa estrutura. Abrir uma LLC por si só é fácil, é simples. O difícil é você manter tudo isso organizado. Se você pesquisa no Google abrir LLC, você vai achar um monte de empresa que faz isso por aí. O difícil é você realmente ter tudo isso que engloba para o seu caso específico. Eu estou falando de bookkeeping, eu estou falando dessa separação patrimonial, eu estou falando de documentações específicas, estou falando de compliance com os bancos, estou falando de declarações, de não perder os prazos, de declarar certinho, de declarar da maneira correta e dentro dos prazos para não tomar multas. É aqui que os empresários profissionais se diferenciam de um empresário amador, por exemplo. O profissional ele vai enxergar a LLC como uma ferramenta empresarial. Já o amador ele vai enxergar a LLC como se fosse um esconderijo. E esse segundo que eu comentei, normalmente é quem vai aprender do jeito errado. Talvez não agora, talvez não ano que vem, mas talvez para os próximos anos. Agora eu vou te falar uma coisa que pode até soar estranho, porque a maioria das pessoas não falam sobre isso. A melhor LLC é aquela que você consegue mostrar para a Receita Federal sem ficar se borrando de medo. Porque essa sim é a verdadeira definição de uma estrutura saudável. Não é uma estrutura que você esconde melhor, que ninguém vai encontrar. É a estrutura que ela continua fazendo sentido, mesmo quando alguém olhar de fora para ela, quando for encontrada. Ah, Gabriel, mas se eu tenho que ter todo esse cuidado, por que ainda tem tanta gente que abre LLC por aí? Isso não vai ficar falando esse tipo de coisa, não vai impedir as pessoas de abrirem a LLC? Não, pelo contrário, eu quero conscientizar. Porque a LLC, ela é uma ferramenta fantástica. E mesmo com esse aperto aí da Receita Federal, ela ainda continua sendo, porque você vai conseguir receber em dólar, você vai ter acesso ao sistema financeiro americano, ela vai te abrir portas com processadores de pagamentos globais, vai te ajudar a atender clientes internacionais, vai te ajudar a construir uma operação muito mais robusta. Tudo isso continua fazendo muito sentido. O problema é, ele não é o meio que é a LLC. O problema ele sempre foi e sempre vai continuar sendo a narrativa errada para as pessoas começarem
a abrir uma LLC. Não é para esconder, é para fazer do jeito certo, para você crescer, para você alavancar. Então vamos encerrar aqui com uma pergunta que deu origem a esse vídeo aqui. A Receita Federal, ela pode descobrir a minha LLC? Ela consegue encontrar? Sim, mas essa nem deveria ser a sua principal preocupação. A pergunta mais importante, na verdade, ela é se amanhã a Receita Federal analisar a sua empresa, a sua estrutura inteira, ela estaria organizada ou você estaria com medo? Ela estaria documentada? Ela faz sentido? Porque é isso que separa a empresa de um profissional de uma empresa de um amador. Porque se a sua empresa não tem isso, ela é uma bomba relógio tributária. Em algum momento você vai ter algum problema com isso. E se tem uma coisa que eu aprendi aqui nos últimos anos, trabalhando com abertura de LLCs, é que abrir uma LLC é a parte fácil. O difícil é você montar uma estrutura do jeito certo desde o começo. Como, por exemplo, escolher o melhor estado, abrir a LLC de uma maneira mais adequada, específica para o seu tipo de negócio, construir uma conta bancária mais sólida, entender as exigências do compliance de bancos, por exemplo, separar corretamente o que é empresa, o que é pessoa física, saber fazer essa separação do jeito certo e principalmente evitar os erros que só aparecem quando já deu problema e aí é onde custa muito caro. É exatamente isso que a gente faz aqui na empresa todos os dias. Se você está pensando em abrir a sua LLC ou você já tem uma estrutura nos Estados Unidos e você quer ter a certeza de que está tudo organizado, que está no caminho certo, da forma correta, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo para você falar diretamente comigo. Eu e a minha equipe, a gente ajuda empresários brasileiros a estruturarem as suas operações internacionais com segurança, com clareza, com suporte em todas as etapas do processo. Porque operar a nível internacional pode ser simples, mas se você improvisa tudo, aí sim pode sair muito caro, tá? Então o link do meu WhatsApp tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para continuar por dentro dos próximos vídeos. Esse vídeo é isso, espero ter agregado para você. Até o próximo. Tchau, tchau.